Você sente que algo invisível tem tentado travar sua vida? Que há pessoas falando contra você pelas costas, espalhando inveja e fofoca? Talvez até mesmo ataques espirituais mais profundos? Essa oração guiada, baseada nos poderosos Salmos 35 e 70, é uma arma espiritual para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Não é apenas uma oração comum, é uma convocação divina para que você se levante hoje e clame por justiça, proteção e libertação. No Salmo 35, Davi clama: "Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, combate contra os que me combatem." É um grito de quem está sendo atacado injustamente, de quem precisa da intervenção do céu. Já o Salmo 70 traz o clamor por urgência. "Apressa-te, ó Deus, em me livrar." Senhor, apressa-te em ajudar-me. Essas palavras se tornam o seu escudo espiritual contra tudo aquilo que tem tentado roubar sua paz, seu propósito e sua comunhão com Deus. Neste vídeo, você será conduzido por uma oração de guerra espiritual. Uma oração que fecha portas para a feitiçaria, bloqueia as línguas maliciosas e cobre sua vida com a proteção do Altíssimo. Enquanto você ora, creia que o Senhor é poderoso para livrá-lo de todo o mal oculto, de toda seta que voa de dia, de todo laço preparado em segredo. Como está escrito em Isaías 54, versículo 17, "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás." Tome posse dessa promessa agora. Tenha certeza que essa oração vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual hoje. Escreve aí nos comentários: "Que toda feitiçaria, inveja e fofoca contra a minha vida caia por terra em nome do Senhor Jesus." Você percebeu como certas coisas simplesmente não fazem sentido na sua vida ultimamente? Situações que antes fluíam, agora travam. Pessoas que você nunca imaginou se afastaram. Ambientes que antes traziam paz, agora parecem carregados. Tudo isso pode ser mais do que coincidência. Existe uma realidade invisível, operando de forma sutil, mas extremamente destrutiva. Inveja, fofoca, palavras malditas e até feitiçarias podem estar sendo lançadas contra você, e você nem percebeu. O que muita gente não entende é que essas ações não são apenas comportamentos humanos tóxicos, elas abrem brechas espirituais. A fofoca, por exemplo, não é só um comentário infeliz, é um dardo inflamado. A inveja, aquela que é camuflada em elogio ou conselhos sutis, é como um veneno. E a feitiçaria, diferente do que se pensa, não se limita a rituais ou bruxedos evidentes. Ela pode estar disfarçada em olhares, palavras e até orações contrárias, que carregam intenções malignas. Neste vídeo, você será guiado por uma oração fundamentada em 2 salmos de batalha espiritual, Salmos 35 e 70. Davi escreveu esses salmos em momentos de perseguição, traição e guerra interna. Ele sabia que o combate não era só físico, mas espiritual. E é exatamente esse tipo de clamor que você vai fazer agora. Porque não se trata apenas de pedir proteção. Trata-se de guerrear com palavras, de declarar justiça sobre injustiças, de fechar brechas abertas pela fofoca, inveja e ataques ocultos. E você vai fazer isso com a autoridade da palavra de Deus. Quando você ora com entendimento, algo muda. Não é só uma repetição mecânica, é uma ativação. O mundo espiritual responde quando um filho de Deus se posiciona em oração. Porque a oração feita com fé não apenas defende, ela avança, ela destrói muralhas, ela silencia vozes que se levantaram contra você, ela protege o seu nome, a sua mente, a sua casa, a sua paz. O Salmo 35 clama por justiça. Combate, Senhor, contra os que me combatem. É a oração de quem reconhece que está sendo perseguido, mas não vai se calar. Já o Salmo 70 pede urgência. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. É a oração de quem sabe que precisa de intervenção imediata.
Você vai orar com esses dois pilares, justiça e urgência. Vai se posicionar espiritualmente. Vai falar com autoridade, porque você não está sozinho. Deus está pronto para agir. E se você ouviu até aqui, é porque há algo sendo despertado em você. É hora de romper o ciclo, de quebrar o silêncio, de confrontar o invisível. E tudo começa agora, com palavras que carregam verdade, poder e fogo do céu. A verdade por trás da fofoca, a língua como arma espiritual. A fofoca não é apenas um erro social ou uma falha de caráter. É uma porta escancarada para que o inimigo entre sorrateiramente nas relações e cause divisões profundas. Muitas vezes, ela começa disfarçada de preocupação. Você viu o que fulano fez? Estou apenas comentando porque me preocupo. E é assim, com aparência de cuidado, que ela planta sementes de destruição. A língua solta é mais afiada que qualquer espada. Ela corta, fere, expõe, suja reputações, desonra histórias e abala estruturas inteiras sem que uma única mão tenha sido levantada. Mas a palavra de Deus é clara. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que cada palavra que sai da nossa boca carrega um peso espiritual real. Palavras são mais que sons. Elas são ferramentas criadoras. E quando alguém usa a língua para difamar, caluniar ou distorcer, está colaborando com o reino das trevas, ainda que inconscientemente. A fofoca opera como uma arma silenciosa. Ela gera suspeita onde havia confiança. Altera percepções, faz com que a vítima seja vista com desconfiança por quem nem mesmo a conhece. A reputação de uma pessoa é assassinada em minutos e o ambiente espiritual ao redor se contamina. O salmista Davi sabia exatamente o que era ser alvo disso. Em diversas passagens, ele clama por livramento contra aqueles que torciam suas palavras, que armavam ciladas com a boca. No Salmo 41, 5, 6, ele diz: Os meus inimigos dizem mal de mim. Quando morrerá e perecerá o seu nome? Recolhe para si iniquidade, e saindo para fora, logo a espalha. Ele descreve com clareza o funcionamento da fofoca, coleta de informações distorcidas e a propagação com veneno. E por que isso é espiritual? Porque muitas vezes a fofoca é alimentada por inveja. E onde há inveja, há toda sorte de confusão e obra maligna. Como diz Tiago 3,16, ela não é neutra, ela contamina. E se você é vítima, precisa entender que isso exige enfrentamento espiritual. Não adianta apenas se calar e esperar passar. É preciso se levantar em oração, como quem declara guerra contra uma praga invisível. Além disso, o espírito de fofoca tem o poder de abrir brechas. Pessoas que vivem alimentando ou ouvindo fofocas se tornam vulneráveis espiritualmente. Começam a sentir desânimo, inquietação, perturbação, insônia. Começam a ver a vida travar. Relacionamentos se rompem. O ambiente familiar pesa. Tudo isso como consequência de uma língua que age contra a paz e a justiça. Por isso, quando oramos com os Salmos 35 e 70, estamos clamando para que Deus contenda com aqueles que usam a língua como arma. Estamos dizendo ao céu: Senhor, julga a causa de quem foi caluniado, expõe a verdade, silencia as vozes do engano. E essa oração é poderosa, porque Deus é juiz justo. Ele honra o justo clamor. E se você foi alvo de fofoca, calúnia, exposição injusta, essa oração é sua. Não aceite como algo pequeno. Palavras moldam atmosferas. E o que foi lançado contra você pode estar influenciando sua vida mais do que você imagina. É tempo de confronto, tempo de pedir que a verdade venha à tona, tempo de fechar a brecha aberta pela língua maldosa, tempo de declarar que nenhuma palavra contrária terá poder sobre a sua história. E isso começa agora. A inveja é uma das armas mais sorrateiras do inimigo.
E é por isso que ela opera com tanta eficiência. Diferente da fofoca, que geralmente é barulhenta e espalhafatosa, a inveja é silenciosa, mas devastadora. Ela se instala nos bastidores da alma, se esconde atrás de elogios falsos, de sorrisos forçados e de perguntas aparentemente inocentes. E o mais perigoso é que muitas vezes ela vem de quem está por perto, de quem finge torcer por você. A Bíblia descreve com profundidade os efeitos da inveja. Provérbios 14:30 afirma que a inveja é a podridão dos ossos. Ela corrói por dentro, e não apenas quem sente, mas também quem é alvo. Porque a inveja gera ações, mesmo quando não são visíveis. Pessoas invejosas oram contra você em silêncio, falam mal de você em tom de brincadeira, plantam dúvidas a seu respeito em outras mentes, celebram seus fracassos e disfarçam tristeza quando você vence. No mundo espiritual, isso é extremamente sério. Porque a inveja abre portais, ela atrai opressões, fecha portas, levanta resistências. E pior, a inveja de alguém pode ativar feitiçarias sobre você, mesmo sem a pessoa ter contato com rituais. Porque o mundo espiritual responde à intenção do coração. A maldade desejada é como uma seta lançada. E quando você não tem discernimento, começa a aceitar como normal certas perdas, certas travas, certas crises. Mas o problema está no invisível. Não é falta de capacidade, não é azar, não é coincidência. São ataques gerados pela inveja de outros. Por isso, é essencial orar com intencionalidade. Orar como quem limpa o terreno, como quem desativa o que foi lançado, como quem quebra vínculos invisíveis com palavras ocultas e sentimentos escondidos. O Salmo 35 é direto ao lidar com isso. Davi clama a Deus para que aqueles que o odeiam sem motivo sejam confundidos. Ele diz: sem causa me armaram a cova, sem razão abriram contra mim a sua rede. Isso é inveja. É quando você se torna alvo de perseguição, crítica ou maldição sem ter provocado. É quando sua luz incomoda quem ainda vive na sombra. E o que fazer diante disso? Se esconder? Pedir desculpas por crescer? Diminuir sua bênção para não despertar o olhar do outro? Jamais. A resposta está em se cobrir espiritualmente. Está em blindar seu coração com a palavra. Está em ativar orações como escudos. E a oração dos Salmos 35 e 70 cumpre esse papel. Quando você ora, você clama por justiça, mas também expulsa o mal escondido. Você cancela palavras lançadas em silêncio. Você declara que nenhuma inveja terá poder sobre sua trajetória. Você rompe com o ciclo de atrasos e opressões invisíveis. E se a inveja se disfarça de carinho, sua oração vai revelar o que está oculto. Vai trazer luz onde há engano. Vai expor o que precisa ser quebrado. Porque Deus é especialista em revelar o que está por trás das máscaras. E quando Ele expõe, é para libertar. Ore com convicção. Declare com autoridade. Porque a inveja pode até ser silenciosa, mas sua oração será mais alta. Feitiçaria. Como as influências espirituais podem operar na sua vida sem que você perceba. Feitiçaria não é um tema fantasioso. Ela não se limita a imagens caricatas ou práticas exóticas e distantes da nossa realidade. No mundo espiritual, ela é real, perigosa e muitas vezes sutil. O grande erro de muitos cristãos é pensar que estão imunes apenas porque não participam de cultos pagãos ou não frequentam ambientes espiritualmente contaminados. Mas a verdade é que a feitiçaria pode operar de forma indireta, através de intenções, palavras e sentimentos direcionados contra você. A Bíblia mostra, desde o Antigo Testamento, como os servos de Deus eram alvos constantes de feitiçaria. Balaão, por exemplo, foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. E o que ele tentou fazer? Proferir palavras contrárias,
Ele não usou objetos, ele usou declarações. Isso prova que a maldição pode vir pela boca. Palavras ditas com autoridade maligna têm força espiritual. E quando não são confrontadas com oração e discernimento, se alojam. Feitiçaria não é só ritual, é manipulação espiritual. É quando alguém deseja que sua vida trave. É quando há interferência de forças contrárias ao propósito de Deus. Muitas vezes, a feitiçaria age por meio de objetos entregues com intenções ocultas, por orações feitas fora da direção do Espírito Santo, por palavras ditas em tom de julgamento ou condenação. A aparência pode até ser religiosa, mas o conteúdo carrega contaminação espiritual. E como isso afeta sua vida prática? Você começa a perceber ciclos repetitivos de frustração. Portas que estavam prestes a se abrir se fecham sem explicação. Você sente peso constante no ambiente. Pessoas se afastam de você sem motivo. Pensamentos confusos tomam sua mente. Tudo parece parado. E quando você busca ajuda natural, nada resolve, porque a raiz é espiritual. É aí que os Salmos 35 e 70 se tornam armas espirituais. Eles não foram escritos para momentos leves. Foram escritos quando Davi se via cercado, injustiçado e ameaçado por forças maiores do que ele. Ele clama a Deus como quem reconhece que sua luta é além do físico. Ele pede que Deus lute por ele, que confunda os planos do inimigo, que frustre as armadilhas, que exponha os que trabalham contra ele às escondidas. Quando você ora com essas palavras, você ativa uma atmosfera de confronto espiritual. Você não está apenas falando com Deus. Você está declarando, diante das regiões celestiais, que há uma autoridade maior agindo em seu favor. E essa autoridade é o próprio Senhor dos Exércitos. Além disso, a feitiçaria só encontra espaço quando há legalidade, ou seja, quando há brechas. Por isso, esse momento também é de autoavaliação. Existe algo em você que precisa ser confessado? Algum pecado não tratado? Alguma ferida que ainda sangra e se tornou acesso fácil para o inimigo? Peça que o Espírito Santo revele. E quando ele mostrar, confesse, renuncie e feche essa brecha. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Isso é real. E só se vence essa guerra com armadura espiritual, verdade, justiça, fé, salvação e principalmente oração com a palavra. Declare que toda feitiçaria contra sua casa será desfeita, que nenhuma arma forjada prosperará, que toda palavra contrária será cancelada. E ore com convicção, com urgência, com a autoridade que há no nome de Jesus. O poder destrutivo da palavra maldita. Como cancelar sentenças espirituais lançadas contra você. Existe um nível de guerra espiritual que muitos ignoram. O das palavras malditas lançadas sobre a vida de alguém. Declarações negativas, profecias distorcidas, julgamentos injustos, maldições proferidas com raiva ou inveja. Tudo isso pode operar como sentenças espirituais se não forem confrontadas e canceladas. Palavras têm poder de construir, mas também de destruir. E quando uma palavra é lançada com intenção de prejudicar, ela age como uma flecha espiritual, buscando um ponto de impacto. Tiago 3 nos lembra que a língua é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. É um fogo que contamina todo o corpo, inflamada pelo inferno. Isso revela que a palavra, usada fora da direção de Deus, se torna um canal de opressão. Muitas pessoas estão hoje vivendo realidades que não refletem os planos de Deus, mas sim o eco de palavras malditas que nunca foram confrontadas em oração. Pode ter sido um pai que disse: "Você nunca vai ser ninguém." Pode ter sido um chefe que declarou: "Você nunca vai crescer." Pode ter sido uma ex-amizade que amaldiçoou sua vida sentimental.
Pode ter sido até uma figura religiosa que, movida por ira ou carnalidade, lançou uma palavra condenatória sobre você. Essas frases não se dissolvem com o tempo. Elas precisam ser quebradas. E como fazer isso? Com autoridade espiritual, com discernimento, com oração guiada pela palavra. O Salmo 70 é uma arma certeira contra esse tipo de opressão. Nele, o salmista clama: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. É uma oração por exposição, por justiça, por reversão. Ao orar com esse salmo, você está dizendo: Senhor, toda palavra contrária lançada contra mim seja desfeita, toda sentença que não veio do teu trono seja anulada. E o céu responde: porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, e não pelas palavras contrárias ao seu propósito. Existe um princípio em Números 23.8, quando Balaão declara: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ou seja, quando estamos em aliança com Deus, nenhuma maldição tem base legal sobre nossa vida. Mas isso precisa ser ativado em fé, precisa ser declarado em oração. Há vidas paralisadas por causa de palavras, famílias em crise por causa de frases ditas por terceiros, casamentos adoecidos por frases de maldição como: isso não vai dar certo, vocês não combinam, não era para ter acontecido. Essas palavras viram sentenças no mundo espiritual quando são recebidas em silêncio. Mas hoje é dia de romper isso. É tempo de se posicionar, de abrir a boca e declarar o oposto da maldição. Se alguém disse que você não vai vencer, declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se disseram que você está sozinho, declare: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A palavra maldita perde força diante da palavra viva. A sentença contrária se dissolve diante da verdade de Deus. Mas para isso é preciso falar, é preciso orar, é preciso declarar em voz alta que você não aceita nenhuma palavra que não tenha origem no céu. Blindagem espiritual diária, como se fortalecer contra os ataques invisíveis. A vida espiritual não pode ser tratada com negligência. Quem entende o mundo espiritual sabe que todos os dias há batalhas sendo travadas, mesmo quando tudo parece calmo ao nosso redor. O erro de muitos é acreditar que apenas grandes crises justificam orações profundas. Mas a verdade é que os ataques mais intensos, na maioria das vezes, acontecem no silêncio. E a melhor estratégia contra isso é a blindagem diária. Blindar-se espiritualmente é assumir uma postura constante de vigilância. É reconhecer que a guerra é real, mas que temos as armas certas para vencer. Em Efésios 6, Paulo nos orienta a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Isso inclui a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e, sobretudo, a oração em todo o tempo. Esse é o segredo da resistência espiritual. Oração constante com base na palavra. Quando você ora guiado por salmos como o 35 e o 70, você ativa escudos invisíveis, você cobre sua mente contra sugestões malignas, você fortalece seu espírito contra opressões repentinas, você sela sua casa contra influências externas. Muitos não percebem, mas um ambiente espiritual limpo e fortalecido altera até o clima da casa. Onde há oração, há paz. Onde há presença de Deus, há revelação. Onde há vigilância, o mal não encontra espaço. A blindagem diária também envolve renúncias. Existem conteúdos, conversas, amizades e hábitos que funcionam como brechas. E quando você decide manter esses acessos abertos, está comprometendo sua proteção espiritual. Não basta orar.
É preciso viver de forma coerente com aquilo que se declara em oração. A verdadeira blindagem começa com uma decisão: não abrir mão da sua conexão com Deus por nenhum motivo, mesmo que esteja cansado, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mesmo que o dia tenha sido corrido. O seu tempo com Deus não é opcional. Ele é o combustível da sua resistência. Além disso, a blindagem espiritual também passa pelo que você declara. Em Provérbios 18, 21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você profetiza sobre sua própria vida tem poder de construir ou destruir muralhas. Se você declara derrota, está derrubando sua proteção. Se você declara fé, está levantando escudos. Comece o dia declarando que o sangue de Jesus cobre a sua casa. Declare que toda seta do inimigo será quebrada, que nenhuma acusação prosperará, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Declare que você está oculto em Cristo, que seu espírito está alerta, que seus ouvidos espirituais estão abertos. E ao final do dia, ore novamente. Cancele toda a seta lançada. Peça ao Espírito Santo que revele qualquer ataque oculto. Que você durma em paz, blindado, cercado pela presença de Deus. A blindagem espiritual não é apenas uma prática, é uma cultura, é uma mentalidade de quem entende que a vida cristã não é passiva, é de confronto, mas também é de vitória para quem permanece firme na rocha. Inveja, o veneno silencioso que precisa ser discernido no espírito. A inveja é um dos sentimentos mais antigos registrados na palavra de Deus. Ela foi a raiz da primeira morte da humanidade quando Caim matou Abel, não por algo que Abel tivesse feito contra ele, mas por algo que Abel fez diante de Deus. O favor de Deus sobre Abel incomodou o espírito de Caim, e essa dinâmica espiritual se repete até hoje. A inveja não se manifesta apenas com palavras diretas. Ela age em silêncio. Ela sorri por fora, mas deseja a sua queda por dentro. Ela elogia com a boca, mas amaldiçoa no coração. E o mais perigoso, ela se disfarça de amizade, de proximidade, de interesse. Por isso, é preciso discernimento espiritual. Quando o salmista escreve o Salmo 35, ele está lidando com esse tipo de perseguição velada. Ele diz que seus inimigos me pagam o bem com o mal, que abriram contra mim a sua boca larga e disseram: os nossos olhos o viram. Ele está falando de acusações escondidas, de ataques feitos nas sombras. Isso é típico de quem age movido por inveja. A inveja age como veneno, vai minando a sua alegria, a sua paz, os seus relacionamentos. Pessoas invejosas carregam uma atmosfera pesada. Elas transferem insatisfação, frustração e crítica constante para quem está ao redor. Se você não estiver blindado, essa carga emocional se aloja. O grande problema da inveja é que ela opera na esfera da injustiça. Você não fez nada para merecê-la. E mesmo assim, ela tenta roubar sua colheita, sua graça, sua leveza. Mas há uma promessa em Provérbios 23, 17 e 18. Não inveje os pecadores em seu coração, mas tema sempre ao Senhor. Certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não será frustrada. Esse versículo revela que, ao invés de se preocupar com quem te inveja, você deve focar no temor ao Senhor. É isso que garante o seu futuro. A proteção contra a inveja começa com discernimento, mas se completa com posicionamento. Você não precisa confrontar diretamente quem te inveja, mas você precisa orar, precisa declarar: Senhor, toda inveja lançada contra a minha vida, eu quebro agora em nome de Jesus. É também necessário vigiar para que a inveja dos outros não se transforme em amargura dentro de você, porque o objetivo da inveja não é apenas te atacar, mas contaminar seu coração. Quando você começa a alimentar mágoas, quando deseja se vingar, quando revida no mesmo espírito, você perde a cobertura espiritual.
Por isso, o caminho é outro, é a justiça de Deus, é a oração que entrega, não que retalia, é o clamor como o de Davi. Julga, Senhor, os que me acusam falsamente. E, acima de tudo, é manter o coração limpo, mesmo diante da inveja alheia. A sua vitória será testemunho, a sua permanência em paz será escudo, a sua prosperidade será resposta. Quem te inveja não tem o poder de cancelar os planos de Deus sobre sua vida. Mas você tem o poder de declarar hoje que toda raiz de inveja será anulada. O espírito de fofoca. Como enxergar e romper com correntes de desinformação e difamação? Fofoca é mais do que um pecado social. É uma arma espiritual usada pelo inimigo para destruir reputações, dividir famílias, desestabilizar igrejas e contaminar relacionamentos. A fofoca nasce da curiosidade maligna, se alimenta da distorção e se espalha como fogo entre palha seca. O Espírito Santo nos ensina a identificar e romper com esse ciclo antes que ele contamine a atmosfera ao nosso redor. O Salmo 35 expõe claramente esse tipo de ataque. O salmista declara: "Testemunhas maliciosas se levantam, interrogam-me sobre coisas que eu ignoro." É o retrato da distorção. É quando inventam histórias, distorcem atitudes, espalham versões que nunca existiram. Davi sofre não com ataques declarados, mas com insinuações perversas. Isso é exatamente o que o espírito de fofoca provoca: ruído, confusão, contaminação. E se não houver resistência, isso se transforma em isolamento emocional, cansaço espiritual e até afastamento da presença de Deus. A grande sutileza da fofoca é que ela parece inofensiva. Ela se disfarça de preocupação ou conversa informal. Mas a palavra de Deus é direta. Em Provérbios 16:28 lemos: "O homem perverso provoca dissensão, e o difamador separa os maiores amigos." Quando alguém leva adiante algo que ouviu sem verificar, sem orar, sem buscar sabedoria, está sendo instrumento de divisão. E essa divisão pode romper alianças espirituais preciosas. Precisamos compreender que a fofoca abre brechas espirituais. Ela cria ambientes pesados. Ela atrai o caos. Um lugar onde reina a fofoca é um lugar onde o Espírito Santo se entristece. Onde há fofoca, há confusão. E onde há confusão, há ausência de autoridade espiritual. Isso se aplica à sua casa, ao seu trabalho, ao seu ministério. Romper com o espírito de fofoca exige coragem. Primeiro, coragem para discernir. Depois, coragem para se afastar. E, por fim, coragem para confrontar em amor. Muitas vezes, o silêncio alimenta a mentira. E outras vezes, o confronto mal feito gera mais confusão. Por isso, orar antes de agir é fundamental. Ezequiel 3:17-18 fala da nossa responsabilidade espiritual de sermos atalaias. Se vemos o erro e não avisamos, nos tornamos cúmplices. Mas se alertamos com sabedoria e amor, nos tornamos instrumentos de libertação. Não se cale diante da fofoca, mas também não revide no mesmo espírito. Contra o veneno da língua, use o bálsamo da verdade. Ore para que Deus revele toda a raiz de fofoca escondida contra você. Peça discernimento para identificar as armadilhas do inimigo. Declare: "Nenhuma língua forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra mim, eu a condenarei. Porque esta é a herança dos servos do Senhor." Isaías 54:17. A verdadeira blindagem contra a fofoca é a integridade. Quem anda na luz, mesmo sendo perseguido, permanece de pé. Quem é injustamente difamado será publicamente honrado por Deus. Quem mantém o coração puro, mesmo diante da injustiça, colherá paz. Porque o Senhor é justo juiz e conhece cada palavra, cada intenção e cada mentira lançada contra os seus. Hoje é o dia de romper com todo o ciclo de difamação.
de se afastar de rodas que alimentam contendas, de proteger a sua mente e o seu coração contra a contaminação espiritual, de declarar em fé que sua voz será usada para edificar, nunca para destruir. Que seus ouvidos estarão afinados com o céu e não com a confusão da terra, liberando a justiça de Deus, entregando tudo no altar e rompendo com a autodefesa. Chega um ponto na vida espiritual em que precisamos tomar uma decisão crucial. Ou seguimos lutando com as armas da carne, tentando nos justificar diante dos homens, tentando provar quem somos para os outros, ou entregamos tudo no altar e permitimos que a justiça de Deus fale por nós. Esse é o ponto de virada. Esse é o lugar da verdadeira libertação interior. A autodefesa é um mecanismo humano, natural, instintivo. Quando alguém nos acusa injustamente, sentimos a necessidade imediata de responder. Quando fofocas são espalhadas, queremos desmentir. Quando a inveja tenta bloquear nossos caminhos, sentimos vontade de confrontar, mas o Espírito nos conduz em outra direção. Ele nos chama para confiar, não em nossas palavras, mas na palavra do Senhor. O Salmo 35 é uma oração de entrega. Davi não pede vingança, ele pede justiça. Não busca revidar, mas busca ser defendido por Deus. Ele diz: levanta-te, Senhor, e defende a minha causa. Essa é a postura de quem entendeu que o altar é mais eficaz do que o argumento, que a oração tem mais poder do que a réplica, que o silêncio diante dos homens é muitas vezes o grito que ativa os céus. Quando entregamos tudo no altar, algo profundo acontece. Primeiro, o nosso coração é purificado. Deixamos de carregar o peso da mágoa, da ofensa, da injustiça. Depois, os céus se abrem em nosso favor, porque Deus é justo juiz, e Ele jamais se omite diante da injustiça sofrida pelos seus. Em Romanos 12:19 está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa é a promessa para quem se cala diante dos homens, mas clama diante de Deus. É nesse lugar de entrega que ocorre o rompimento espiritual. O ciclo da acusação se desfaz. As correntes da opressão são quebradas. E toda seta lançada contra você volta ao remetente, porque não encontrou brecha para se firmar. Não há escudo mais forte do que a consciência limpa e a confiança total em Deus. Entregar tudo no altar também significa parar de tentar convencer quem não quer ouvir. Jesus, diante de seus acusadores, não respondeu a palavra alguma, porque ele sabia que sua missão era maior do que sua imagem momentânea. Ele sabia que o Pai cuidaria de sua reputação. Quando você entende isso, você escolhe o altar ao invés do embate. E nesse lugar, você é restaurado, renovado e reposicionado. Hoje, Deus te convida a colocar no altar toda a acusação, toda a palavra torta, toda a fofoca, toda a inveja, toda a injustiça. Liberte-se da necessidade de se explicar. Liberte-se da expectativa de que todos te compreendam. Liberte-se da busca constante por aprovação humana. Quando o céu te aprova, nenhuma reprovação terrena pode te parar. Declare agora: Senhor, eu entrego nas tuas mãos tudo o que me aflige. Eu não vou lutar com as minhas forças. Tu és o meu justo juiz. Tu conheces o meu coração. Levanta-te por mim. Envergonha os que me difamam. Cala os que me acusam. Exalta o teu nome através da minha vida e me dá paz, porque confio em ti. Essa entrega não é fraqueza, é maturidade, é sabedoria, é estratégia espiritual. Quem entrega tudo no altar recebe tudo de volta, só que com honra, com paz, com propósito e com respaldo dos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença santa, nós encerramos esta oração com um clamor profundo da nossa alma. Nos rendemos ao teu cuidado soberano e declaramos que só o Senhor é o nosso escudo, a nossa justiça e a nossa fortaleza em tempos de guerra. Pai,
todo espírito de feitiçaria, inveja e fofoca que se levantou contra esta casa, contra esta família, contra a vida desta pessoa que ora comigo agora, seja desmascarado e dissipado pelo poder do nome de Jesus. Que toda palavra lançada como dardo inflamado, toda maldição pronunciada em segredo, toda armadilha planejada nas trevas, seja agora neutralizada pelo sangue do Cordeiro. Assim como está escrito no Salmo 35, nós te pedimos, contende, Senhor, com aqueles que contendem conosco. Peleja contra os que pelejam contra nós. Toma o escudo e a armadura e levanta-te em nosso socorro. Que os que desejam o nosso mal sejam confundidos e envergonhados. Que retrocedam em vergonha os que tramam enganos contra os teus filhos. Declaramos com fé que toda força contrária está perdendo o poder agora. Toda corrente espiritual está sendo quebrada. Toda palavra maligna está sendo calada. Toda obra feita nas trevas está sendo desfeita. Toda opressão está sendo removida. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E onde há oração, há intervenção divina. Senhor, visita cada lar representado neste momento. Passa com o teu fogo purificador em cada cômodo, em cada coração, em cada relacionamento. Traz luz onde há sombra, paz onde há conflito, verdade onde houve mentira. E protege, Senhor, a reputação, a alma, o caminho e a mente desta pessoa que ora comigo. Nós invocamos também as promessas do Salmo 70, crendo que a tua pressa em socorrer não falha. Vem, ó Deus, e livra-nos. Vem e ajuda-nos, que todos os que te buscam se alegrem e se regozijem em ti. Que mesmo diante da perseguição e da calúnia, permaneçamos firmes na fé, revestidos de mansidão e autoridade espiritual. Pai, nos cobre agora com o teu sangue. Cerca-nos com os teus anjos, guarda nossa entrada e nossa saída, e nos ensina a responder com sabedoria, silêncio e confiança. Não seremos abalados, porque o Senhor é por nós. Não temeremos o que o homem possa fazer, pois quem nos justifica é o Senhor. A ti entregamos toda dor, toda injustiça, toda ansiedade, e recebemos de volta a tua paz, a tua unção e a tua justiça. Que a nossa vida glorifique o teu nome, mesmo em meio à batalha. Que sejamos testemunhas vivas da tua fidelidade, da tua proteção e do teu poder. Em nome de Jesus, oramos e declaramos: somos guardados, somos lavados, somos livres. Amém.